Nós estamos aqui no Centro Cultural Penedo da Saudade, estou dizendo isso para mim mesmo, porque você sabe melhor do que eu. E nós teremos 3 falas. Eu vou apenas nomear, dizer o nome de cada pessoa e o título da fala. Os currículos são extensos, como vou seguir o exemplo aqui da moderadora anterior. A premiação é grande também, ela está representada nesse número 7, que é sempre um número para muitos, né? Então, o nosso colega Ricardo Carvalho vai fazer uma fala intitulada Trabalhar na Invisibilidade, né? Rita Rato, aqui do meu lado, né, vai fazer uma fala chamada Ainda é Importante Sempre, Mais do que Nunca. E a nossa anfitriã, creio eu, né, que é a verdadeira dona da casa aqui, a importância da programação cultural para a modelação de valores da igualdade, por Cristina Faria. Eu vou fazer a mesma coisa que já a colega fez, eu então vou contar 15 minutos e ao final faço um sinal mais ou menos discreto a depender da... Como é que se põe? Como é que eu ponho em tudo? Slideshow, modo tela cheia. Ricardo, Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Queria agradecer sobretudo à doutora Filomena Teixeira o entusiasmo com que recebeu a exposição que a Rita Rato comissariou em Lisboa, no Museu do Aljube, e que eu, como arquiteto, ou o meu escritório, teve a oportunidade de desenhar. Eu, embora seja também professor universitário, a minha área científica não toca muito as questões que foram aqui discutidas ao longo do dia de ontem e de hoje. Contudo, fazer um trabalho com as características deste trabalho que eu vou mostrar muito rapidamente permitiu-me refletir um pouco sobre as questões nas quais eu me sinto mais confortável, nomeadamente a arte contemporânea e a minha própria disciplina, que é a arquitetura, naquilo que são os pontos de toque tangencial com as questões de género e com a questão, claro, da representação das múltiplas expressões humanas naquilo que diz respeito à nossa passagem por aqui e aquilo que fazemos com a nossa vida e com os artefactos que produzimos. Eu chamei-lhe trabalhar a invisibilidade porque quando a Rita, por coincidência, começou a delinear o seu... Podes passar? Quando a Rita começou a delinear o seu programa de curadoria do Museu do Aljube, nós tivemos, um pouco por coincidência, uma conversa sobre uma exposição que eu tinha visto em Nova Iorque em 2019, nos 50 anos do Stonewall, uma exposição que a New York Public Library, a Biblioteca Pública de Nova Iorque, organizou a partir de um conjunto de ofertas que pessoas tinham realizado, ou seja, muitas das pessoas que tinham vivido Stonewall tinham doado à Biblioteca de Nova Iorque memorabilia, fotografias, textos, flyers, fanzines, convites, enfim, tudo o que possam imaginar. E com esta data redonda dos 50 anos, do meio século, a Biblioteca organizou uma exposição que eu tive a oportunidade de ver e a exposição tocava muito de perto aquilo que era a missão do próprio Museu do Aljube. Eu vejo um pouco como direitos humanos, e organizou-a a partir de uma história de resistência, onde a cultura anglo-saxónica normalmente é extraordinária, portanto cidadania, resistência, e organizou a partir de coisas muito frágeis, coisas que as grandes narrativas normalmente não contemplam. Claro que a própria disciplina da história foi transformando-se e hoje contempla, mas a exposição, eu não vou mostrar, vou só mostrar esta imagem, tinha coisas muito pequeninas, às vezes eram artefactos mínimos que conviviam com cartas que pessoas escreveram, e eu achei aquilo muito forte, muito comovente como testemunho, também muito forte como dispositivo, porque era uma ala inteira da biblioteca, que creio, como saberão, é gigante, e portanto, podes passar. Foi o início da história que venho aqui mostrar hoje. Comentei com a Rita, deixa estar a fotografia, comentei com a Rita que tinha visto esta exposição, e a Rita disse-me que esta temática fazia parte da sua missão para o museu, e a partir daí começámos a trabalhar juntos numa hipótese que felizmente se veio a concretizar. Isto é uma das fotografias que estava na exposição, e é exatamente o nascimento daquilo que nós hoje chamamos Pride.
é um momento, depois dos riots, das histórias de agressividade que a polícia de Nova Iorque exercia sobre as comunidades LGBT, que no dia seguinte, à noite que correu pior, ou melhor, do lado da história, melhor, no dia seguinte começou esta ideia da Marcha do Orgulho, que viria a mudar por completo a percepção que as várias sociedades ocidentais têm sobre esta questão. Esta fotografia é uma das fotografias históricas que estava na exposição. Passamos? E também foi publicado um livro, que é uma antologia, portanto chama-se Stonewall Reader. É uma antologia de textos que vão muito atrás de Stonewall. Começam no final dos anos 40, início dos anos 50, com alguns nomes que se viriam a tornar muito conhecidos na literatura e no pensamento anglo-saxónico, e que demonstram que o terremoto estava iminente. Ou seja, eu comprei o livro e li-o, e são muitos testemunhos a partir desta ideia de fragilidade e de invisibilidade que falam de pequenas tentativas de representação. Creio que, não sei se sabem, mas antes de Stonewall houve um riot em Los Angeles, numa cafeteria onde a comunidade de pessoas transgênero se reuniam, e o dono da cafeteria autorizava isso, mas houve um dia em que correu menos bem e houve uma primeira manifestação de grande violência antes daquilo que aconteceu em Nova Iorque. E, portanto, o livro conta, a partir do ponto de vista rico da literatura, da poesia e do pensamento, toda essa militância ainda muito pouco capaz de chegar a um meio que não fosse ou o meio LGBT ou as elites, chamadas elites culturais. Passamos? Também porque tinha visto, um pouco antes, peço desculpa das notas autobiográficas, mas verão que faz sentido. Tinha visto em Harvard, no Carpenter Center, a primeira grande exposição que foi organizada sobre os movimentos artísticos que surgiram a partir da militância pela questão do HIV. No meados dos anos 80, muitos artistas, designers gráficos e ativistas reuniram-se sobre dois nomes, ACT UP e Grand Fury, para, com a contribuição da disciplina da arte, poderem comunicar com o mainstream os temas políticos que era necessário comunicar, como, por exemplo, forçar a administração Reagan a assumir que o HIV era um problema de epidemia, portanto, de saúde pública, e não um problema da comunidade gay de São Francisco e depois de Nova Iorque. E o Carpenter Center da Universidade de Harvard organizou esta primeira grande exposição que recolhia todos os artefactos artísticos que estes grupos que eu referi produziram, que são hoje obras que estão nos museus de arte contemporânea, mas que eram distribuídos gratuitamente. Portanto, muitos deles em flyers, pósteres, e tal como na exposição, eu trouxe alguns que ainda guardo e que me marcaram muito, porque este é um momento de charneira em que a arte contemporânea decide abandonar os círculos restritos onde normalmente operava, podes passar, e passa a utilizar os seus mecanismos, enfim, treinados ao longo de muitas décadas de conceptualização, trabalho sobre a ideia a partir da redução da mensagem, tudo coisas que poderíamos discutir se tivéssemos mais tempo, para produzir este tipo de coisas que estão que estão a ver e que ficaram na história recente da comunicação contemporânea e que marcaram muito as gerações como a minha, que começou a ter noção de tudo isto no final da década de 80, início da década de 90. E, portanto, agora sim, quando a arte contemporânea realmente utiliza este material de uma forma mais, novamente, dentro do museu, falo através de um grupo artístico que se chamava Group Material, que reunia, eu não sei muito bem quantos artistas, mas talvez 11 ou 12, e que passavam a fazer exposições que já não eram assinadas individualmente, eram assinadas coletivamente, e que mostravam grelhas cronológicas com vários tipos de informação. Datas dramáticas, número de mortes, riots, tudo aquilo que possam imaginar, que acho que se consegue perceber. Também coisas simples como t-shirts
tudo era pendurado e tudo possuía o mesmo valor. E foi um pouco com esta memória do Group Material que eu comecei a história. Podemos passar, sobretudo com o trabalho de um artista que saiu do Group Material, que se chamava Félix González Torres. Ele morreu com SIDA nos anos 90, muito jovem, com 38 anos, creio. E o trabalho dele sempre me interessou muito e o trabalho dele partia deste pressuposto, que era, em face da morte, porque ele sabia que estava doente, começou a produzir alguns trabalhos no limiar da fragilidade, como este, que são umas cortinas que se agitam, uma coisa linda e poética, mas que também anuncia a ideia de que tudo passa, que começou a produzir obras de arte que tinham a ver com a própria comunidade. O peso do namorado dele, que morreu também com SIDA antes, traduzido em repousados, em pilhas, dentro de museus com as cores da bandeira francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, em que as pessoas podiam levar, e segundo Félix González Torres, era uma memória daquilo que era privado e que se torna público, portanto, de todos. Ou então outras fotografias de almofadas de uma cama desfeita, esta é talvez a obra mais conhecida, que era apresentada em painéis publicitários, mas também dentro dos museus, com a ideia de que a intimidade absoluta teria que sair para o espaço público, para o confronto com o que estava a acontecer. Portanto, eu falei há pouco das pequenas coisas que estavam na Biblioteca de Nova Iorque. Estes artistas trabalhavam com isso, que é aquilo que é totalmente privado torna-se totalmente público para reverter a história. E assim começou a exposição Adeus, Pátria e Família, que a Rita irá abordar, portanto eu vou concentrar-me mais naquilo que foi o meu trabalho, que foi criar o dispositivo e a lógica espacial da mesma. Isto é uma fotografia da montagem com a diretora do museu no campo e tem um pouco a ver com esta ideia de nevoeiro e de visibilidade versus invisibilidade. Por isso é que a exposição foi desenhada com o material que tinha, era uma espiral, portanto não era uma exposição circular, pelo contrário, o caminho que se percorria até ao centro teria que ser feito como um caminho de regresso, e nós nunca somos os mesmos no caminho de regresso. A exposição partia também deste princípio que era: podíamos sempre ver o outro, mas não completamente, podíamos ver sempre os outros conteúdos, mas nunca completamente, e essa é a minha interpretação da condição LGBTQI+, na história recente portuguesa. Eu estou aqui entre especialistas, portanto não terei do meu lado a informação científica para afirmar melhor do que isto que estou a dizer, mas do ponto de vista artístico, aquilo que me pareceu mais adequado foi os conteúdos estarem colocados com absoluta fragilidade, portanto não monumentalizados, assumindo que eram pedaços de papel, recortes de jornal que a Rita e a Joana compilaram, e o meu trabalho foi traduzir isso em espaço e em percurso. Passamos? E portanto o percurso começa com este nevoeiro, o nevoeiro do Estado Novo, com um nevoeiro que nunca nos permite ver completamente, mas também nos permite ver as várias camadas, que é uma coisa muito interessante para quem se interessa por estes temas, como a poesia consegue dizer aquilo que é profundo, mas aos olhos daqueles que são mais medíocres ou menos capazes, aquilo que está lá escrito não é detetável, e a arte fez isso muitas vezes, ou seja, estava lá tudo, mas só alguns é que poderiam ler, ou porque estavam no lugar de fala, ou porque tinham a capacidade instrumental para o fazer, e portanto a exposição começa com essa ideia de que nunca se vê tudo, mas ao mesmo tempo vê-se. Passamos? Continuamos. E depois, quando entramos, há os tais momentos mais concretos, portanto, com os conteúdos que foram fixados, também com um lado bastante precário, agrafados e colados nas cortinas de tecido, e começa, eu não tenho tempo para falar tudo, mas começa um pouco com com este dogma do que é a família, do que é a casa também. Eu sou arquiteto e, portanto, esta imagem diz-me bastante, além das questões antropológicas, também é um dogma sobre a própria arquitetura e o modo como ela foi vista pelo regime. E, portanto, começa com este arquétipo do ideal fascista para a sociedade, que era uma casa humilde, mas honrada, evidentemente onde o lugar do poder estava no homem, e todos os símbolos que informavam a sociedade, os religiosos e outros,
que, no fundo, também informavam a disposição da própria casa. Passamos? E a partir daí começa o dito percurso em espiral, que associa documentos que a Rita selecionou em arquivo da PIDE, mas também recortes de jornal sobre figuras importantíssimas da nossa sociedade que eram LGBT, mesmo nos anos 30, assumidamente LGBT, e que, por isso mesmo, por essa capacidade de enfrentar o regime, tiveram os seus percursos artísticos, diríamos hoje, cancelados. Na altura, basicamente, destruídos. E o percurso vai dando... Entramos, vamos continuando agora. Portanto, continuamos e vamos vendo o diálogo dos dois lados do corredor, em que podemos ver de um lado o mundo da arte, neste caso a literatura, do outro lado o lápis azul da PIDE e os comentários absolutamente absurdos que os censores escreviam. Continuamos. Cruzados com aquilo que estava a acontecer no mundo mais livre, sobretudo o mundo dos Estados Unidos, onde temos a parte do antes de ser orgulho foi a revolta, e foi a revolta que conduziu o orgulho, como eu já disse no início, com fotografias de Stonewall e de todas as figuras míticas, mas que nem tudo acabou bem, porque, por exemplo, uma das grandes figuras míticas de Stonewall acabou como sem-abrigo na zona baixa de Nova Iorque e morreu com adições profundas. Portanto, essa história não foi propriamente uma história heroica, e a Rita... E a Rita acaba por contá-la. Continuamos? PIDE. Continuamos e avançamos. Não. Aqui temos uma tabela com uma cronologia, um pouco como o Group Material fazia do vosso lado esquerdo com a parede rosa. Ali está o poema do Mário Cesarini que eu sugeri à Rita, a pastelaria, que eu sugeri à Rita para ser incluído. Foi talvez a minha única contribuição em termos de conteúdos, mas era fundamental, creio. E depois começa o momento do 25 de Abril com, com citações do António. Com citações de vários pensadores portugueses, entre eles o António Fernando Cascais, que está aqui presente. E, portanto, ao entrarmos mais na espiral, podemos avançar. Vamos nos aproximando do mundo que hoje conhecemos melhor, no sentido em que estamos mais próximos cronologicamente, portanto, com as questões da consagração legislativa do casamento gay, da adoção e por aí fora, mas também, passamos, dos crimes de ódio que acabaram por acontecer, que também estão presentes na exposição, e aqui já estamos a ver o pilar que deu origem à exposição, que é o lindíssimo pilar da arquitetura proto-pombalina que o museu tem, que era também o lugar onde os presos políticos do antigo regime podiam conversar com as visitas. Foi a Rita Rato que me contou isto, e quando a Rita me contou que o pilar tinha essa força de memória, eu pensei que a exposição se podia agarrar a ele, e, portanto, a espiral parte do pilar explodindo, portanto, em força centrífuga, e avançamos, e vamos nos aproximando, enfim, da produção cultural contemporânea portuguesa, como, por exemplo, o filme do João Pedro Rodrigues, O Fantasma. O pilar já está presente. Continuamos. Não, deixa o pilar. E quando chegamos aqui, há um conjunto de informação que é estatística. Portugal, hoje, no mapa mundo, está num lugar de privilégio das liberdades. Naquele mapa da ILGA, creio que é o azul escuro, não é? E isso, para as gerações mais jovens, é fundamental. Mas eu gostava de acabar a minha comunicação dizendo que é preciso fazer o caminho de regresso, e nenhuma liberdade está garantida. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Passo a palavra para a Rita. Então, boa tarde a todas, a todos, a todos. Obrigada mais uma vez também pelo convite para falar sobre esta exposição e pela possibilidade também do Centro poder acolher esta exposição. A exposição na versão itinerante permite muitas vezes chegar
a pontos do território que de outra forma teria sido difícil, e permite também chegar a outros públicos, ainda mais Coimbra, com as características que tem. Então, na verdade, quando eu apresentei o meu projeto para o Museu do Aljube, era um projeto para 3 anos. Eu quis trabalhar na área dos direitos humanos, sobre as resistências do passado, ligando às resistências do presente, e houve 3 áreas que eu quis trabalhar. A primeira, as áreas das mulheres e da resistência, que deu origem à exposição das novas cartas portuguesas e outras lutas. Depois, as questões do pensamento colonial, e, portanto, houve uma exposição que fiz sobre o ato descolonial, porque o ato colonial era um ato que estava consagrado na Constituição como uma missão histórica de civilização, portanto, foi desconstruir essa ideia. Foi uma exposição sobre a herança colonial de Portugal durante o período da ditadura e também da luta anticolonial, e depois também o tema das questões do género e das resistências LGBT. E nesta exposição Adeus Pátria e Família, já lá vou sobre o nome, convidei a Joana Alves, que trabalha também comigo no museu, e o Ricardo para trabalhar este tema comigo, e particularmente a Joana, que é uma pessoa LGBT. Foi muito importante também as discussões que tivemos, até do ponto de vista curatorial, sobre muitas questões. Depois partilho no fim, a propósito, uma questão convosco. E foi também um processo para mim muito importante. Então, esta exposição teve como objetivo, e queria dizer-vos que, de facto, eu consegui estar ontem durante a tarde, e hoje, no dia de hoje, consegui ouvir várias apresentações, e isso tem sido também muito importante para mim. E há pouco o António Fernando Cascais disse uma coisa que quando falou sobre isso eu pensei exatamente, esse foi o objetivo do fundamento do público-alvo desta exposição. Esta exposição, eu diria que não era feita para vocês. Esta exposição não era feita para um público especializado. Esta exposição foi feita para um público escolar. Nós recebemos muitas escolas do ensino secundário, mas também do ensino dos primeiros anos da universidade, e para um público geral. E há pouco, quando o António Fernando Cascais falou na percepção de que o senso comum em Portugal continua a ser um senso comum homo, lesbo e transfóbico, eu diria que esta exposição era sobretudo para um senso comum e para um público comum que se ia confrontar pela primeira vez com uma exposição com estas características. E aí foi também a minha primeira discussão com a Joana sobre se iríamos usar uma linguagem neutra ou não na exposição. E a discussão que fiz com a Joana foi de que neste último parágrafo utilizaríamos uma linguagem neutra, mas que ao longo da exposição utilizaríamos uma linguagem que não era neutra. E então havia também a vontade de perceber como é que estas figuras foram figuras que, não sendo antifascistas clássicos, ontem falava com o Bruno também sobre isso, não sendo as figuras antifascistas clássicas, foram figuras da resistência à ditadura a partir dos seus lugares, das suas experiências e das suas histórias de vida. E então a forma como também decidimos integrar estas figuras no cartaz da exposição é muito importante. Esta figura aqui da Judite Teixeira, uma figura que exatamente pela invisibilidade da sua figura foi uma escritora e uma poeta que há livros publicados em que a imagem que é usada dela, uma imagem errada de uma escritora brasileira, foi usada por engano, e a forma como isso também demonstra a invisibilidade. Então a Judite Teixeira, que ali está, ao lado o Variações em Baixo, a Virgínia Quaresma, que foi uma jornalista e uma mulher muito importante na luta também a partir da sua experiência enquanto intelectual, solidária também com muitos intelectuais que foram afastados, despedidos do funcionalismo público por não assinarem um decreto que obrigava ao seu cumprimento de não seguimento da ordem subversiva, e por isso eram expulsos. Foi um decreto-lei que foi criado pelo governo em 1936, e ao lado de António Boto, também o poeta António Boto, e aqui o bailarino Valentim de Barros, estou a dizer bem, que foi uma figura que teve uma história de vida muito, muito violenta, e que depois na exposição lá em baixo podem ver com mais cuidado, que foi sujeito a práticas médicas. E eletrochoques. Sim, eletrochoques, foi horrível, e que teve uma história de vida muito, muito, muito dura, e de um grande sofrimento também. Então,
poder, pela primeira vez, falar sobre gerações que nasceram já num contexto de conquista de direitos, não é? E, portanto, e queria dizer-vos que esta foi das exposições que mais público teve. Foi muito interessante perceber isso. E cada uma das exposições teve um público diferente. As exposições das mulheres teve um público mais ligado à área das questões das mulheres e dos feminismos. A exposição sobre o ato descolonial mais ligada a um público de pessoas racializadas, e esta exposição claramente também um público diferente, pessoas LGBT, que nós nos confrontamos, por exemplo, com visitas de pessoas que nasceram em 2003, em 2004, e portanto perceber que o primeiro arraial foi em 1997, foi também importante partilhar essa história. E aqui a lógica que o Ricardo dizia da importância de chegar ao fim, de olhar para o observatório do mapa mundo e de perceber a situação no mundo, e depois ter que fazer o caminho ao contrário também para, de certa forma, homenagear todo o caminho que foi feito, mas toda a vigilância que é necessária. Então, esta exposição, assim como a outra, teve um ciclo de conversas, teve visitas orientadas, teve itinerários que aconteceram, teve leituras, teve uma peça que foi criada pelo André Morraças que se chama Sombras Andantes, propositadamente para esta exposição, e que vamos repor em 2024 a propósito dos 50 anos do 25 de Abril, mas coisas tão simples como, por exemplo, nos lembrarmos do assassinato de Gisberta em 2006, não foi assim há tanto tempo, foi em 2006, e perceber que havia muitos jovens que visitavam o museu e não reconheciam a imagem da Gisberta, não é? Ou então, por exemplo, uma imagem que eu me lembro muito bem, que é esta da Raquel Freire e da Joana no casamento, numa performance que aconteceu nas escadas da Assembleia da República, e perceber como é que este caminho foi feito. Foi também um percurso muito, muito importante. Também dizer-vos que o tema Adeus, Pátria e Família surgiu a partir da lógica da primeira imagem que o Ricardo mostrou e que surge aqui, que é uma trilogia de Salazar, Deus, Pátria e Família. E foi muito interessante quando nós começámos a fazer a pesquisa de arquivo, eu e a Joana está aqui. O arquivo da ILGA foi fundamental para nós conseguirmos encontrar algum material que não existe, sobretudo material mais contemporâneo e mais recente. Então o arquivo físico permitiu-nos isso, notícias de jornais desde que se começou a discutir as questões da união de facto, sobre as questões do casamento, sobre os primeiros movimentos e as primeiras reações. E quando nós começámos neste processo de identificação, falámos na altura com vou-me lembrar do nome dele, desculpa, esqueci-me do nome de uma pessoa que trabalhava na ILGA e que nos sugeriu: porquê é que vocês não usam o nome Adeus, Pátria e Família? Então, na verdade, eu vou-me lembrar do nome, o mérito do Adeus, Pátria e Família foi a lógica do abandono de uma lógica normativa de família e de uma dimensão também de género, de família e de pátria, que no discurso de Salazar aparece como uma das certezas indiscutíveis. Não discutimos Deus e a virtude, não discutimos a pátria e a sua história, não discutimos a glória do trabalho e da autoridade. Então, na verdade, a partir desta trilogia Deus, Pátria e Família, foi possível desconstruir, e foi a partir daí que desconstruímos essa ideia. Para mim foi muito também impressionante ter acompanhado alguns amigos que foram votar nas eleições brasileiras, que foram votar em Portugal para as eleições brasileiras, e confrontar-me com pessoas no dia das eleições com t-shirts a dizer Deus, Pátria e Família. E como é que era a mesma mensagem? Foi muito marcante. Felizmente não ganhou. Sim. Mas como é que de facto há dinâmicas geográficas que se cruzam e há dinâmicas de discurso e de narrativa que são comuns. O que é que eu também queria, ainda sobre esta exposição, partilhar convosco? Nós temos um público escolar muito forte,
todo o serviço educativo que o museu desenvolve é de entrada gratuita, todo o trabalho que fazemos, a exposição temporária é de entrada livre, toda a programação paralela é de entrada livre, e saiu ontem um estudo em Lisboa sobre o consumo de cultura em Lisboa, em que é dito que um dos entraves do acesso à cultura são as questões de disponibilidade de tempo, mas também as questões de custos, não é? O estudo que foi promovido pelo CCB diz que, em média, os inquiridos frequentam 6 eventos culturais por ano, isto sem contar com os festivais de música que são mais massificados e, portanto, primeiro surgiam o cinema, os museus e depois o teatro e, portanto, continuam a existir barreiras no acesso e, portanto, este museu, enquanto, na minha perspectiva, enquanto museu que é um lugar de memória, mas que é um espaço de educação para os direitos humanos, é fundamental também que estas atividades possam acontecer. E foi muito interessante, por exemplo, partilho convosco que houve uma professora que levou os alunos do ensino profissional. Nós recebemos muitas escolas com a variante do ensino profissional e a professora disse, eles até estudam turismo, mas eles é que me disseram que a exposição estava a acontecer e quiseram viver esta exposição. Então, a forma como também foi através do próprio interesse dos alunos e do tema que foi possível acontecer. Então, tivemos públicos muito diferentes durante a exposição. Tivemos públicos, claramente, em que a discussão... tivemos agentes de memória, pessoas que participaram na primeira pessoa em momentos fundamentais da história do movimento associativo LGBT. O António é uma dessas pessoas e que tem uma memória sobre este processo muito forte, mas também outras pessoas, em diferentes momentos, não é? A Raquel Freire, que estava na outra fotografia, aqui, que aparece aqui nesta fotografia, fez uma visita orientada à exposição e foi muito interessante perceber como, a partir da experiência de cada um, aquilo que era partilhado também era muito, muito diferente. A Alice, que aparece aqui a partir de uma peça de leituras que ela fez, também uma pessoa que teve um papel fundamental, por exemplo, na Lei de 2018 da Autodeterminação de Género, e no contributo que ela deu na altura, ela era da Rede Execo ainda na altura. Nós tínhamos na exposição uma fotografia que era uma fotografia sobre uma notícia, creio que era do DN, não tenho a certeza se está lá em baixo na exposição, acho que sim, que era sobre a monitorização sobre a aplicação da Lei de 2018, em que era já referido, após a aplicação da lei, em que é possível, entre outras coisas, a questão da alteração do nome nos documentos de identificação civil, já estava na fase seguinte do processo que se colocava, não é? Uma das pessoas que aparece, ontem comentava até isso com a Paula, foi uma pessoa que é o Daniel, que foi a primeira vez que num processo legislativo um menor dá o seu testemunho e através do seu testemunho isso é fundamental para que o avanço legislativo possa acontecer e isso foi também um momento que está marcado nesta exposição. Outra coisa também muito importante e que as fotografias do Ricardo mostravam mais, nós quisemos ter uma parede dedicada à dimensão artística e à dimensão cultural e como é que também as questões queer aparecem nessa dimensão. E houve uma pessoa que nos alertou para um momento, numa discussão que fizemos, numa das conversas que fizemos, sobre a ausência de corpos e a expressão, vou usar a expressão que ela usou, de corpas negras. E eu disse, tens razão, é uma ausência que eu talvez explique, provavelmente também pode ser por desconhecimento meu e da Joana, mas eu diria que enquanto existe arquivo e material sobre isso, não existia ainda expressão artística sobre isso. Eu hoje consigo, porque o caminho também tem feito, o ativismo tem obrigado o caminho também a avançar, consigo talvez pensar na Puta da Silva, que é uma mulher brasileira trans que tem ocupado esse espaço, sobretudo ao nível da música. Mas quando nós fizemos a exposição teve em 2022, quando se assinalavam os 40 anos da descriminalização, não existia ainda, talvez no plano artístico e cultural, uma força que se vem vindo a impor. Depois até o André
o André Teodósio falou-me que talvez alguns artistas mais na área da performance seria possível, mas que naquele momento de facto não tinham ainda conquistado, porque eu acho que é disso que se fala, conquistado esse espaço e da ocupação do espaço. Vou tentar terminar para dizer-vos que foi uma exposição que eu acho que de certa forma ligou a dimensão da preservação da memória, porque tivemos diferentes camadas e diferentes gerações. É muito diferente imaginar a visita por jovens que hoje desfilam na marcha e veem uma marcha com milhares de pessoas, que todos os anos tem sido crescente, não é? Eu lembro da marcha ter centenas, não é? Lembro-me da marcha ter dezenas. Eu lembro-me de ter ido à marcha com o meu filho, que tinha nascido há pouco tempo, tinha de meses, e outra amiga minha ter ido, e várias pessoas nos tiraram fotografias a achar que nós éramos um casal de mulheres que tínhamos feito procriação medicamente assistida. Portanto, imaginem num momento em que era possível fotografar todas as pessoas, porque eram poucas pessoas. E hoje a marcha tem um poder e uma força muito grande, com características também próprias do movimento associativo em Portugal. Não é uma marcha igual a outras paradas que existem noutras cidades europeias, e acho que isso também tem a ver com as características. O António poderá explicar isso melhor. Acho que isso também tem a ver com as características do próprio movimento associativo em Portugal, do próprio movimento associativo LGBTQI+, em Portugal. Acho que isso também não deve ser ignorado. E eu queria apenas terminar dizendo o seguinte: o que para mim também é muito evidente desta exposição, e depois de ter estado 2 dias convosco a ouvir as várias apresentações, quando eu escolhi o título para a apresentação, ainda é importante, sempre e mais do que nunca, acho que ainda é importante, é sempre importante e mais do que nunca falar sobre todas estas formas e narrativas de resistência e de continuar a desconstruí-las e de chegar à conversa com outros. E chegar à conversa com outros que não são as pessoas, diria, o público orgânico desta discussão, mas que de certa forma se podem identificar e podem reforçar o movimento, o ativismo, conquistando espaços que são fundamentais na defesa dos direitos humanos. Obrigada. Obrigado, Rita. Passamos a palavra à Cristina. Obrigada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a vossa visita como anfitriã. Não sou dona da casa, eu sou mais governanta. E sou muito atrevida, porque sou professora, não sou programadora. Portanto, como estava a dizer, agradeço à Filomena este convite e toda a mediação que ela fez com o Museu do Aljube e com a Rita e com o Ricardo, para que nós pudéssemos ter aqui a exposição em forma itinerante. Foi um tempo recorde. E aquilo que dizia há pouco é verdade, porque já nós fomos contactados a perguntar se a seguir poderíamos enviar a exposição para o outro lado. Claro que eu reconduzi para o Museu do Aljube e disse: a exposição não é nossa, é do Museu do Aljube, e portanto será com eles que terão que estudar essa itinerância. Portanto, estava eu a dizer que sou uma mulher atrevida. O Centro Cultural de Penedo da Saudade foi criado em 2019. Portanto, é um centro muito recente. Foi criado no seio do Politécnico. Era uma casa que era a sede da presidência do Politécnico e que de repente ficou esvaziada porque com o desenvolvimento e a concentração de serviços que implicava o RGES, o novo regime jurídico do ensino superior, as pessoas deixaram de caber na casa e então foram para o outro lado, e não tinha sentido nenhum ter aqui a cabeça e o corpo do outro lado do rio. Então a cabeça foi ter com o resto do corpo e isto ficou vazio. E nessa altura eu apanhei o presidente e disse: deixa-me fazer ali qualquer coisa. Atrevida. Portanto, tive sorte porque o presidente confiou em mim. E depois eu vi-me a braços com uma casa, com um centro cultural, tirando o período da pandemia, que todos conhecemos, não é?
E dizia eu, bem, mas eu cá para mim, eu não sei fazer programação, vamos lá ver como é que isto, como é que eu vou resolver agora aqui, encher isto de coisas boas e importantes. E então, os meus 40 anos de professora na área da música e do teatro, são os cursos onde eu dou aulas, estes 40 anos é que me indicaram o caminho. E eu tratei este centro cultural e a programação do centro cultural como professora e não como programadora. Da mesma forma que eu considero que, e penso que todos consideramos que a educação é um direito universal, eu acho que as artes e a cultura também são um direito universal. E foi assim que eu encabecei esta casa e que disse, bom, a cultura e as artes têm de ser de acesso a todos. Na altura, aquilo que eu prometi ao presidente do Politécnico foi que, por um lado, iria tornar mais acessível as artes e a cultura à comunidade interna e que, por outro lado, iria reforçar a ligação com a comunidade que nos rodeava. Portanto, foi assim e é assim que eu tenho seguido este caminho de programação. Aquilo que eu acho é que numa época em que estamos, em que há constantes e rápidas alterações sociais, torna-se imprescindível o desenho de uma programação artística ter em atenção todas as questões que são relevantes para a sociedade. E quando a Filomena me disse, olha, há uma exposição no Aljube que é extraordinária, é sobre isto assim, assim. Eu disse, pois eu já tive aqui muitas coisas relacionadas com a violência doméstica, com a parte feminista, portanto, porque eu acho que é importante discutirem-se estes assuntos. E disse, realmente sobre LGBT ainda não tive aqui nada. E era interessante ter, porque é importante. E comecei também a ler umas coisas e encontrei um artigo da Aida Rechena e da Teresa Veiga Furtado que se intitula Género na Arte e que me alertou para outras coisas. Elas fizeram um estudo sobre a museologia e o género e às tantas perguntam: como sentem os e as artistas as questões relacionadas com as identidades, as representações sociais de género, os atos performativos associados ao corpo e à identidade de género? E continuam considerando que género, e estou a citar, estou a ler, não é? É um fator de organização social e de construção sociocultural das diversas e possíveis formas de ser pessoa, que por sua vez toma múltiplas expressões e não se reduz a caracteres meramente sexuais. As suas diversas manifestações, entre as quais a identidade de género, a expressão de género, a orientação sexual, os papéis de género, as características da personalidade, bem como competências e interesses pessoais, são permanentemente construídas ao longo da vida. Nesse sentido, o género é performativo e cada pessoa fala constantemente através da aprendizagem e incorporação, mas também da recusa e rejeição de um conjunto de normas, valores e atributos morais que são permanentemente avaliados, negociados e relembrados socialmente, tanto por agentes singulares como por instituições. Isto alertou-me muito mais e abriu-me muito mais o campo do interesse por estas questões e o reconhecimento da importância que tem a discussão destas questões. Aliás, já deveria ter sido considerado importante muito antes e, portanto, nós já deveríamos estar num caminho muito mais à frente do que estamos neste momento. Mas esta compreensão da diversidade de género implica que se deve dar lugar à liberdade de expressão sem espartilhos normativos ou exclusivistas que ponham em causa a igualdade de participação de todos os indivíduos nas práticas artísticas que vão sendo programadas. Então eu considero que à cabeça do desenho de uma programação cultural e artística deverá estar sempre a ideia do contributo para o desenvolvimento, o contributo das artes e da cultura para o desenvolvimento de valores, atitudes e princípios de igualdade e inclusividade, nomeadamente na promoção de ações que permitam o desenvolvimento de novos processos de pensamento e de raciocínio sobre temas como a identidade de género, como a sexualidade e os direitos humanos.
Mais importância ganham estas questões quando estamos a falar de um equipamento como o Centro Cultural, que está construído dentro de uma instituição de ensino superior. Se repararmos, neste momento há milhares de estudantes que estão a estudar aqui no Politécnico, que se preparam para a sua vida profissional e para intervir profissionalmente numa sociedade que pretendemos nós que seja cada vez mais livre, mais igualitária e mais respeitadora das divergências e das diferenças. Debates, conversas, aproximação às obras artísticas, tudo é pouco para nós podermos discutir estes assuntos. E têm que fazer parte da formação dos estudantes. Desculpem, lá estou eu a falar como professora e não como programadora, mas isto aqui dentro baralha-se. Se isto é verdade para qualquer nível de ensino, porque eu acho que nisso eu concordo com o povo, de pequenino se torce o pepino, e acho que as coisas devem ser apresentadas aos pequeninos logo como coisas naturais, a diversidade como uma naturalidade, não é? Como uma coisa igual. Portanto, estava eu a dizer que se isso é verdade para crianças, para qualquer idade na formação, mais importante é no ensino superior, que é frequentado por jovens com níveis etários, em que queremos que tenham ou criem uma capacidade crítica que lhes permita criar e usufruir de ações culturais e artísticas válidas para intervenção na sociedade. Esta intervenção, a pouco e pouco, contribuirá certamente, eu acredito nisso, para a definição e para a modelação dos valores da mesma. É importante derrubar barreiras, destruir tabus, e os jovens que frequentam o ensino superior deverão ser parte ativa nesta transformação da sociedade. Todos temos consciência do papel interventivo, provocativo e influenciador do pensamento crítico que tem a arte. Assim, qualquer um de nós, quando cria, usufrui criticamente ou programa culturalmente, tem de ter sempre presente esta capacidade interventiva das artes na renovação e remodelação da mentalidade social. O programador cultural, no meu entendimento, deverá ser um formador ativo de públicos, um mediador entre o mundo da criação artística e a sociedade envolvente, o que lhe confere a responsabilidade de intervenção social. Assim, não bastará programar abrindo as portas à discussão das questões de género. Deverá também promovê-las, provocá-las através da sua ação de programação. O Centro Cultural Penedo da Saudade tem tentado ter este papel ativo nesta área, principalmente em dois aspectos. Na formação de públicos esclarecidos em relação às questões mais relevantes da sociedade, como dizia há pouco, em que estamos inseridos, não é? Incluindo as questões de género, claro, e diversidade sexual. E o segundo aspecto espelha-se na liberdade que tem dado aos criadores que se aproximaram deste centro, ou que aqui chegam, para apresentarem obras que permitam discutir assuntos ligados aos direitos humanos e ao desenvolvimento de uma sociedade mais justa no que diz respeito à sua aplicação. Porque às vezes não é só falar dos direitos humanos, é aplicar os direitos humanos. Então, eu vou terminar. Foi rápida. Porque eu acho que o importante... Exemplarmente. Porque eu acho que o importante é poderem ver a exposição, porque foi para isso que vieram aqui, não foi com certeza para me ouvirem. Enquanto diretora deste Centro Cultural, enquanto eu aqui estiver, o meu maior desejo é que esta casa possa ter um papel cada vez mais ativo neste campo. Tarefa para a qual conto com todas e com todos os que fazem parte quer da comunidade interna do próprio Politécnico, quer da comunidade social externa que nos envolve e onde podemos, por proximidade, agir de forma mais direta. Muito obrigada. Obrigado, Cristina. Eu vou dizer apenas duas frases, só para não sair daqui me sentindo reduzido à função cronômetro, né? A primeira delas é que, assim, a mim causou um espanto muito agradável perceber que esta arquitetura curatorial, né, que se propôs o trabalho de estabelecer vínculos entre objetos individuais, guardados por afetos individuais, uma construção que assumiu dimensão coletiva, mas onde o coletivo não apagou o individual, porque lastimavelmente no campo da esquerda, que da direita não vou perder meu tempo,
No campo da esquerda também muito das construções coletivas sufocaram as individualidades, né? Isso permite hoje em dia um certo sucesso do discurso do liberalismo, da meritocracia individual, né? Também a esquerda contribuiu um pouco com isso do meu ponto de vista. Então me parece assim que essa delicadeza que fez com que pequenos objetos existissem enquanto objetos, mas fossem, quer dizer, eu ainda não vi a exposição, parece até que eu já vi a exposição, a mim pareceu um trabalho que tem uma delicadeza e ao mesmo tempo tem uma força política que talvez leve pessoas que têm objetos individuais guardados de outros acontecimentos a se reconhecerem, né, sem serem submetidas por esse coletivo que apaga e oprime às vezes, né? E ao mesmo tempo tem em si uma força política. E a segunda frase, assim, para pessoas que são da mesma nacionalidade que o Saramago, talvez eu vá me repetir, mas a ideia do nevoeiro, ela me levou a pensar, assim, em dois tipos de situações, assim, né? Primeiro que a Rita disse que a exposição não foi feita para nós, parece que a gente agora já iria para a janta e nem iria ver a exposição, né? Mas assim, por outro lado, assim, a ciência ela tem um pouco essa metáfora iluminista que tudo que ela quer falar, ela joga uma luz por vezes excessiva sobre os fenômenos e essa luz excessiva, evidentemente, figuras como brumas, noite, nevoeiro não são bem-vindas, assim, né? Nunca vi uma defesa de tese, já levo anos, décadas nisso, que alguém dissesse, não, construir tudo isso na escuridão, não, sempre construir com o máximo das luzes, sejam lá as luzes, os conceitos, as metodologias que se deseja, né? Então eu fiquei pensando que o nevoeiro, ele tem... Primeiro, ele modifica formas, profundidades, como várias poesias trabalham, né? Ele tem um lado talvez trágico, mas eu acho que os desastres eles também trazem ensinamentos. Foi por conta do nevoeiro que o Titanic é uma mistura de nevoeiro com uma certa empáfia de achar que as nossas tecnologias vão saber onde estão os icebergs. Não vão saber, e o navio foi ao fundo, né? Lastimavelmente, enfim, nenhum de nós estava lá. Então eu acho que isso, eu gostei dessa ideia toda, né? E ela me levou, claro, ao livro Ensaio sobre a Cegueira do Saramago, onde as pessoas ficam cegas, não pela ausência de luz, pelo menos é a minha leitura, né? Elas ficam cegas por um branco leitoso que lhes penetra os olhos e talvez por um excesso de luz, né? O nevoeiro está talvez no meio do caminho, né? Sem querer dizer que as coisas do meio do caminho necessariamente lá está a virtude, mas ele está no meio do caminho entre essa tentação de ver tudo e saber tudo e ao mesmo tempo a ignorância total, que é dizer isto não interessa, e esses valores que tu colocasse na boca do Salazar e que estão em bocas no Brasil também, né? De que há algumas coisas que não se discutem porque Deus está acima de tudo, a pátria está acima de todos, então não há como discutir isto, né? E a família também. E a família não, a família a família nem vamos falar, porque a família no Brasil ela já está mais para a familícia, a família da máfia italiana, né? Nós já construímos um outro tipo de família, ela já não vai mais à missa, ela vai atrás das joias, mas é isso, muito obrigado, agora não sei a Filomena que manda no final das contas e temos que